Bom dia, turminha! Esse é o terceiro dia que vamos conversar sobre Elias, um homem que é muito obediente a Deus. Mas, antes de conversarmos sobre Elias, eu queria pedir uma ajuda a vocês. Eu preciso me comunicar com um amigo e eu não sei o que usar para me comunicar com ele. Não sei se eu escrevo uma carta, não sei se eu faço uma ligação pelo celular, não sei se eu passo um e-mail. Tantas coisas nós temos, hoje em dia para nos comunicar com os nossos amigos, nossos parentes. Mas, pensando um pouco, esse meu amigo, ele não se comunica por esses instrumentos. Eu fiquei aqui pensando de que maneira eu poderia me comunicar com ele. Você saberia me dizer? Você sabe, esse meu amigo, ele é muito especial mesmo. E eu tenho certeza que ele também é seu amigo. Você já sabe de quem eu estou falando? Não? Eu estou falando do nosso Deus. Você sabia que para que a gente converse com Deus e escute a sua voz, a gente não precisa de nada que foi criado assim pelos homens? Não precisamos de celular, não precisamos de internet, não precisamos de cartas. Isso mesmo. O nosso Deus se comunica conosco através da sua palavra. Quando nós lemos a palavra do Senhor, é o nosso Deus falando conosco. Outra maneira que nosso Deus deixou para que a gente pudesse se comunicar com Ele, isso é maravilhoso porque nós podemos fazer em qualquer lugar, a qualquer instante, é a oração. Isso mesmo, nós podemos falar com o nosso Deus, nos comunicar com Ele através da oração. É isso que nós vamos fazer agora, crianças. Nós vamos fechar os nossos olhos e nós vamos falar com o nosso Deus, certo? Feche seus olhos. Pai Santo, nós te agradecemos, Pai, porque Tu deixou para nós a oração, a Bíblia, para que a gente pudesse Te ouvir e a gente pudesse falar contigo, que a gente pudesse ter essa comunicação. Nos ajuda a usar esses instrumentos para aprender mais de Ti, para saber o que Tu queres para a nossa vida, para saber também esperar em Ti, Pai, porque toda resposta sábia vem do Senhor. No nome de Jesus, amém. É isso aí, crianças. Agora nós vamos ver o que Deus fez com Elias. Será que você já conhece essa história? Se você conhece, agora você vai ter outras experiências com ela, porque a palavra do Senhor é viva e eficaz. Ela sempre tem algo a ensinar, mesmo num texto que a gente já conhece, tá bom? Bem, crianças, como vocês sabem, Deus mandou Elias dizer ao povo que haveria grande seca. E essa seca, ela foi passando e passando o tempo e já faziam 3 anos de grande seca. Mas Deus mandou que Elias ele fosse a uma cidade aonde tinha um rei chamado Acabe, porque Deus queria falar com este rei, porque o povo que estava vivendo naquela cidade estava fazendo coisas muito erradas, que principalmente era adorar a um Deus que não era o Deus verdadeiro. Eles estavam adorando a um Deus chamado Baal. E isso não estava agradando nada ao nosso Deus. Então, Deus mandou que Elias fosse falar com o rei Acabe. Só que para Elias chegar no rei Acabe, ele teria que passar primeiro por uma outra pessoa, que era um homem que cuidava de tudo que tinha lá no reino do rei Acabe.
E o nome deste homem era Obadias. Ele era como um secretário. Ele cuidava de todas as coisas e falava com o rei, quem queria conversar com o rei, e dizia ao rei algumas coisas, e o rei dava ordens a ele, e ele ia resolvendo as coisas para o rei. Então, Elias encontrou com Obadias. E olhe só, Obadias, ele também era um homem muito temente ao Senhor, do jeito que Elias era. Então, quando Elias encontrou Obadias, ele foi logo falar com ele e dizer: Obadias, eu preciso falar com o rei. Obadias, como sabia que Elias era um profeta e não tinha dúvida do que Elias tinha para falar, que era vindo do próprio Deus, ele foi lá falar com o rei. Quando Obadias chegou diante do rei Acabe, que disse assim: Acabe, rei Acabe, o profeta Elias quer falar com você. Acabe ficou com muita raiva. Ele disse assim: ele quer conversar comigo? Isso só me traz problemas. Eu não quero, esse é muito problema quando tem esse tipo de conversa. E Elias começou a falar com o rei e disse assim: eu não vim aqui causar problemas. Quem está causando problemas é o rei Acabe, é você mesmo. O rei: eu? Como assim? Rei, Elias dizia, você está levando o povo a adorar um Deus que não é o Deus verdadeiro. Mas eu tenho um desafio para fazer com vocês. Junte o povo, junte os profetas de Baal e vamos subir até o Monte Carmelo. O rei: pronto, agora deu. Para que você quer fazer isso, Elias? Aí ele disse: nós vamos construir um altar. E nesse altar, os profetas de Baal vão construir um para o Deus Baal e eu vou construir um para o Deus verdadeiro. Mas preste atenção numa coisa. A partir do momento que tiver tudo pronto, nós vamos colocar uma carne para oferecer aos deuses. E aí, aquele Deus que mandar fogo e queimar tudo é o Deus verdadeiro. O profeta Acabe não tinha mais o que questionar e disse assim: tudo bem, vamos lá. Juntou todo mundo para ir até o Monte Carmelo. Quando eles chegaram lá, sabe quantas pessoas eram os profetas do rei Baal, do Deus Baal? Eram mais de 400 homens. Pensa só, 400 homens e somente Elias com o Deus verdadeiro. O que vocês acham que ia acontecer? Vamos ver, né? Vamos esperar um pouco e ver o que é que vai acontecer. Então, eles foram lá, subiram, colocaram lá o altar, colocaram a carne e eles começaram a clamar e a pedir. O primeiro, Elias disse, primeiro quem vai fazer é os profetas de Baal. Então, assim, eles construíram o altar, tá vendo? O altar era isso aqui. Colocaram a carne e eles começaram a clamar. Aqui só está mostrando alguns, mas eram mais de 400 homens que clamavam e pediam e eles arrodeavam assim pedindo: manda fogo, Baal! E tem mais uma coisa, Baal era considerado um deus do trovão. Quer dizer, se ele mandasse um trovão, um raio, poderia pegar fogo em tudo, que a gente sabe, né? Quando cai um raio, pode pegar fogo. Então, eles tinham essa esperança de que isso iria acontecer. Então, eles começaram a clamar: manda fogo, Baal! Manda fogo, Baal! E nada de fogo. Elias, vendo aquela situação, olhava assim e dizia: talvez o Deus de vocês não esteja ouvindo. Que tal que vocês gritem para que ele possa mandar fogo? E eles começaram a gritar: manda fogo, Baal! Manda fogo! E nada de fogo. Então, chegou a vez de Elias.
Elias também fez um altar, construiu um altar, colocou uma carne em cima, mas Elias fez algo mais. Elias, ele cavou um buraco ao redor, assim, ó, do altar. E ele pediu que trouxessem água. Tragam água. O povo ficou sem entender o que é que Elias quer com água, mas obedeceram e trouxeram. Elias, quando eles trouxeram a água, Elias jogou a água em cima de todo o altar, de toda a oferta. E aquela água ia escorrendo e ficando pelo buraco que ele tinha feito, que chamava vala, né? Era uma vala que ele tinha feito lá. E aquela água ia acumulando. Aí Elias disse, traga mais água. E o povo foi, pegou e trouxe mais água. E todos os profetas de Baal olhando. Será que Elias está louco? Como é que uma coisa vai pegar fogo cheio de água? Eu já vi a água apagar o fogo, mas algo todo molhado pegar fogo, eu nunca vi. Eu vou ficar aqui para ver no que é que isso vai dar. E eles ficaram lá, observando tudo que Elias estava fazendo. E Elias jogou água novamente, e ele pediu que trouxessem mais água. Quando ele jogou bastante água, que estava tudo encharcado, Elias se ajoelhou e fez uma oração. Ele disse assim, Deus, mostra agora para esse povo que tu és o Deus Todo-Poderoso e o único que merece louvor e adoração. Quando Elias terminou de orar e pedir a Deus que mandasse fogo, crianças, olha o que é que aconteceu. Na mesma hora, Deus ouviu a oração de Elias e mandou fogo, e toda aquela oferta foi consumida. E o povo, os profetas de Baal, ficaram, ó, não acredito que isso está acontecendo, não é verdade que pegou fogo? O Deus de Elias é o Deus verdadeiro. Vamos ter que adorar Ele. Ele é o Deus Todo-Poderoso. E eles ficaram ali, ó, adorando o Deus de verdade. O nosso Deus, Ele responde orações, crianças. Ele responde orações tanto naquela época como hoje. Só que a gente tem que aprender é que Deus tem o seu tempo para responder. Às vezes, o Senhor, quando a gente pede algo a Ele, Ele pode responder com um sim e na mesma hora. Ele também pode responder com um não na mesma hora. Ele também pode dizer assim, espera um pouco, que já já eu vou te dar. Não vou te dar agora. E isso Deus pode responder imediatamente. Mas Deus, Ele também pode passar um tempo para dar essa resposta. Se a resposta vai ser o sim, se a resposta vai ser um não, se a resposta vai ser um espere um pouco. Mas uma coisa que a gente não pode esquecer nunca é que Deus, Ele escuta as nossas orações e Ele responde as nossas orações no tempo certo, que é o tempo de Deus. Naquele momento, Elias foi respondido instantaneamente, porque Deus tinha um propósito de ensinar aquele povo que Ele era o Deus Todo-Poderoso e que Ele podia fazer aquilo, que o Deus que eles estavam servindo não era o Deus verdadeiro. Isso me faz lembrar um pouco do nosso versículo. E eu vou pegar aqui a nossa Bíblia para que a gente possa ler. Está lá no livro de Deuteronômio, isso mesmo. Outro nome um pouco difícil, né? Mas vocês vão aprender rapidinho que eu sei. Vamos abrir a nossa Bíblia. Lá, ó, em Deuteronômio 4:35. Diz assim: o Senhor é Deus. Vamos repetir? O Senhor é Deus. E não há nenhum outro Deus. E não há nenhum outro Deus. Vamos repetir? O Senhor é Deus. E não há nenhum outro Deus. Deuteronômio 4:35. Eu quero que você
Aprenda esse versículo, que ele fique guardado nas mentes e nos corações de vocês. Eu espero você para a próxima aula, que a gente vai aprender muito mais do Senhor. Não esqueçam de orar. Essa é uma das bênçãos que o Senhor nos deu, poder se comunicar com Ele. Então, até a próxima, crianças. Um beijo e tchau, tchau!